Graça e paz, em nome de Machia, também do nosso Deus, Yod-Heh, Vav-Heh. Hoje nós vamos continuar fazendo o estudo de Zacarias, capítulo 2. Nós já começamos a estudar, o capítulo 1 já tem no canal, e hoje nós vamos continuar esse estudo. Queria só ressaltar para vocês que o texto de Zacarias deve ser lido, e observado de acordo com a ótica cristã e judaica, ok? Não tem como nós desprezarmos as duas visões. Algumas pessoas apenas olham na ótica judaica, como se tudo já tivesse cumprido. Outros olham apenas na ótica cristã, do lado da igreja cristã, e esquece que Israel tem um propósito gigantesco em toda a profecia bíblica. Então não tem como nós pegarmos Zacarias e lermos apenas na ótica judaica ou apenas na ótica cristã. Embora a ótica judaica ela é muito assertiva, na maioria das vezes, porque o livro inicialmente foi escrito ali para judeus, para cumprir coisas dos judeus, e sim, tem um viés cristão no meio também, porque o livro é messiânico, fala do Messias, e nós sabemos, entendemos por meio dos profetas e por meio dos apóstolos, como Saulo, Paulo, que Cristo ele fez das duas casas uma, Nós sabemos disso. Então, aquela profecia de Gênesis, que Deus falou que todas as nações se abençoariam por meio, do descendente, é verdade. Então, não podemos olhar para o livro de Zacarias, nem para qualquer outro livro da Escritura, apenas com viés judeu ou com viés cristão. Tem que ter uma união entre as duas coisas. Nós temos que entender que as Escrituras têm cumprimentos iniciais, tem cumprimentos finais, que vão acontecer no tempo do fim, e tem cumprimentos atuais. Então ela é atemporal, ela tem vários tipos de cumprimento. E aí nós temos que entender o que essa profecia está nos dizendo, se nós tivermos observando elas no olhar judaico-cristão, vai ser mais fácil nós encaixarmos tudo. O que acontece hoje é que, na grande maioria das religiões cristãs, ao analisarem as profecias do Antigo Testamento, quando fazem, coloca só o viés da igreja, como se Israel ele fosse descartado de toda a promessa que Deus tinha feito a Abraão, Isaac e Jacó. Então não tem como também nós entendermos a Bíblia assim. Temos que pegar, colocar o viés judaico, pegar também o viés cristão, ou o olhar cristão, e tentar colocar todas as coisas em seus lugares com essas duas visões. E é isso que nós vamos fazer nesse estudo. Nós vimos então no capítulo 1 as profecias que Deus ele falou com relação a Jerusalém. Jerusalém é um ponto de partida, certo? Da profecia de Zacarias. Da profecia bíblica em geral, Jerusalém, a Terra Santa, é o termômetro do mundo e é para onde todas as profecias apontam, desde o começo ao fim. Por quê? Porque foi a terra em que Deus escolheu para fazer com que fosse a terra do povo dele, e o povo de Deus é o povo judeu, certo? E aí você fala, mas aí você está falando que as outras nações não são? São também, todos são povos de Deus. Mas Deus iniciou a sua redenção à humanidade por meio do povo judeu. O apóstolo Paulo em Romanos fala que o Machia ele veio de Israel, dos judeus. Deles são as promessas, deles são os pactos, e deles procedeu o Messias, segundo a carne. Então o povo judeu é o centro da atenção na Bíblia, nas Escrituras. Como um povo, eles são o centro. Só que, como o apóstolo Paulo explica, judeu não é só aquele que é na carne, Então o judeu é aquele que foi circuncidado no coração, que age como Abraão. Esse é um judeu. Então, em Machia Jesus, as pessoas das nações elas recebem o direito de ser judeus também, embora não são da carne, mas são judeus aceitos, adotados
como filhos, enxertados, né? Como Romanos capítulo 11 ensina, enxertados, ou 11 ou 10, né? Não lembro agora de cabeça. Enxertados na oliveira, né? Que é o povo de Deus. Então vamos lá. Com isso em mente, nós vamos começar do ponto de partida, né? Que é Jerusalém, como estamos falando, e daí desembocar no milênio, porque as profecias de Zacarias, elas falam do milênio. Por isso que teve muitas coisas que aconteceram na nação de Israel que foi registrado na Bíblia, porque vai ter muita similaridade às coisas da antiga aliança no milênio. Embora as pessoas achem, né, que Jesus Cristo veio para abolir a Torá, abolir os preceitos, não, a Bíblia não ensina isso, tá? A Bíblia fala que ele veio para cumprir a lei que o Pai deu para ele e ele deu para Moisés. E no milênio nós vamos ter muitas coisas, como por exemplo as festas, né? Não apenas em Zacarias, mas em várias partes da Bíblia, como por exemplo Ezequiel e Apocalipse, é mencionado festas sendo realizadas no milênio. Então as festas faziam parte da antiga aliança, né? Como muitos falam. Só que se fosse assim, essas deveriam ser abolidas na morte de Jesus, de Yeshua, mas não foi. Inclusive, ele cumpre elas, né? Então, nada é abolido, tudo é cumprido em Mashiach. Mashiach cumpre. Por quê? Porque as coisas da antiga aliança são sombras das coisas da nova aliança, a qual Cristo é a realidade. Paulo fala, né? Cristo é a realidade das sombras que nós vimos na antiga aliança. Então, todos aqueles preceitos, as coisas que víamos na antiga aliança, eram coisas que iriam se cumprir em Cristo, ou que Cristo iria cumprir, ou que Cristo iria fazer, ou que Cristo irá implantar no milênio. Então, muitas das coisas que foram faladas na antiga aliança, que talvez nós não entendemos agora, vai ser exaustivamente explicado para nós lá no milênio. Então, nós vamos saber por que existia aquela lei, como que ela era aplicada. Muito provavelmente as leis serão semelhantes, né? As leis de moral, as leis de como que eu vou dizer? Aquelas leis que não aturavam coisas erradas, sabe? Que se a pessoa fizesse, ela morreria apedrejada, né? Então é muito provável que no milênio as coisas voltem a ser daquele naipe, né? Por quê? Porque no milênio o Mashiach, ele não vai deixar o mundo viver do jeito que ele está vivendo hoje, impune. Vai ter lei, entendeu? Vai ter lei lá no milênio. Vai ter regras rígidas. Por isso que a Bíblia fala que o Senhor Jesus e os eleitos vão regir as nações com vara de ferro. Porque não vai ser assim, mil maravilhas, entendeu? Não vai ser um parque de diversão. O milênio não vai ser um parque de diversão. O milênio vai ser o reestabelecimento da terra que o homem degradou durante todo esse tempo, ok? E para isso tem que ter leis rígidas. Então, possivelmente, as leis da Torá que hoje nós não aplicamos por vários motivos, possa ser que elas voltem de novo a ser aplicadas com a mesma rigidez, ou até mais rígida ainda, para que tudo possa acontecer de acordo com a vontade do Pai. Então vamos começar nosso estudo. Vamos aqui falar sobre Zacarias capítulo 2. Como vocês podem ver na tela, aqui eu estou no capítulo 2, tá, de Zacarias. Eu estou usando a Bíblia Viva, mas também eu posso aqui, olha, colocar comparar, certo? E aqui, ó, eu posso trocar, né, essas versões. Vamos selecionar as que eu quero aqui. Esse aplicativo é bom porque vocês podem escolher qual que vocês querem. Hoje eu quero trabalhar com a Viva. Vocês perdoem aí porque estou gravando no domingo. A rua aqui fica cheia de gente, né? E os cachorros ficam loucos. Se vocês ouvirem latido aí, vocês sabem que é isso, tá? Vocês me perdoem. Mas é o dia que eu tenho para gravar, então eu não posso deixar também de gravar hoje. Se eu precisar, eu coloco mais um, beleza? Vou parar. Mas será que não foi? Viva.
e aramaios. Isso. Pronto. Então, de um lado aqui, olha, até bom para vocês aprenderem, né? Quem baixou aí o The Word, aí assim que você faz, você põe aqui comparar, aí você vai e coloca e seleciona as que você quer comparar, tá? Eu vou usando aqui a Bíblia Viva e aqui a Bíblia Ara, né, que você tem aqui a referência de Strong, que é o significado das palavras. A Viva é porque é a linguagem de hoje, então é uma linguagem mais fácil, né, de entender. Vamos lá. Quando me voltei, vi um homem carregando 1 metro. Aqui colocou cordel de medir, né, porque na época se usava um cordel, né. É a mesma coisa de 1 metro hoje. Se voltou da onde? Se voltou da onde? Aqui no capítulo 1, a gente tinha estudado já. Aqui, olha, vocês viram o que tinha acontecido, né? Ele viu 4 anjos, 4 chifres, e depois 4 anjos, né, que iriam destruir aqueles chifres. Nós explicamos no vídeo 1. Então, depois dessa visão, certo? Ele virou, né, daquela visão que ele estava tendo ali, que foi explicado no vídeo 1, vocês podem ver. E aí, ele viu um homem, né, um homem carregando 1 metro, tá? A palavra lá é homem mesmo, ish, tá? Ish. Ele viu um homem carregando 1 metro. Quando ele virou, ele ficou um pouco curioso, né, de saber por que aquele homem estava carregando 1 metro. Ele perguntou: onde você vai? Perguntei. Aí a resposta foi: vou medir Jerusalém. Ele disse: quero ver se ela é bastante grande para acomodar todo o povo. Então, aqui na linguagem mais tradicional, diz assim: vou medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e seu comprimento. Esse ponto, né, de medir Jerusalém, isso aqui é... Todas as vezes você vai ver na Bíblia, nas Escrituras, essa menção de se medir Jerusalém. Um anjo medindo Jerusalém. Isso acontece também em Apocalipse, né? Apocalipse, no capítulo 11, também você vai ver um anjo medindo Jerusalém, né? Por que isso? Por que medir Jerusalém? Por que ele está medindo Jerusalém? Então, essa medida, né, que se faz a Jerusalém sempre foi em períodos críticos. Períodos críticos é até difícil de gravar, viu? Quando não é cachorro latindo, é o vizinho acelerando a moto. Então, toda vez que passa por um período crítico, né, que Deus vai fazer algo muito grande, muito grandioso com relação à cidade, e lembrando que Jerusalém é símbolo, né, do lugar em que Deus escolheu para restabelecer as coisas, né, e colocar seu rei ungido, né, o filho de Davi, Yeshua HaMashiach. Então, todas as vezes que acontece isso, você vê essa expressão medir Jerusalém. Se nós darmos uma olhada em Apocalipse, né? Deixa eu ver aqui. Medir a cidade. Vamos colocar assim. Ó. Então, veja que você vê ali a medição aqui em Zacarias de Jerusalém. Você vê a medição de Jerusalém sendo medida por esse homem, né? Esse Ish. Você vê também a Nova Jerusalém sendo medida. Olha só a similaridade, tá? Isso é importante. E também no 11, no capítulo 11 de Apocalipse. Aqui, ó. Depois disso, deram-me uma vara de medir e me disseram que fosse medir o templo de Deus,
incluindo-se o pátio inteiro onde fica o altar, e contasse o número de adoradores. Mas não meça o pátio externo, quer dizer, pátio externo é fora do templo. Disseram-me, porque ele foi entregue às nações. Eles espezinharão a cidade santa 42 meses e meio. Então isso aqui é uma outra profecia que nós não vamos entrar agora, mas só para vocês verem que tem um paralelo, né, entre medir Jerusalém, medir a Nova Jerusalém e medir o templo. Existe na Bíblia essa correlação que hoje eu não vou conseguir explicar com profundeza, porque senão vou me perder todo o tempo do estudo só nisso. E só isso dá um estudo, né? As medidas das cidades. E fora que Ezequiel também fala sobre a medição, né? Ezequiel 40. Se vocês forem ver aqui, o homem de bronze medindo o templo, né? Também ele mede o templo. E esse templo que ele mede aqui é diferente do templo que Moisés ele instituiu no ermo e que Salomão construiu em Jerusalém, no Monte Sião. Então é um templo diferente, né? Muitos acreditam que esse templo é o templo que será construído pelo Messias no reino milenar. Ok? Então, tudo isso está interligado, gente. Não tem nada na Bíblia que não esteja interligado. Todas as coisas estão ligadas. Por que isso é importante, né? Por que nesse contexto aqui de Zacarias foi dito que esse homem mediria a cidade de Jerusalém? Aqui na Bíblia Viva ele deixa um comentário interessante. Se é bastante grande para acomodar o povo. Qual que é o contexto ali de Zacarias? O povo estava desolado, né? Lembra que eles foram para o exílio babilônico, tal. Só que nesse tempo o povo já tinha voltado para Jerusalém. Mas mesmo assim, aqui está falando... Por que está falando dessa medida de Jerusalém? É porque aqui está mostrando que Jerusalém seria reabitada novamente, né? Porque quando o povo voltou, a cidade ainda estava muito derrocada, né? Parecia um lugar abandonado, né? As muralhas ainda não estavam bem construídas, né? Na época lá de Neemias, Esdras, você vê todo esse relato, né? É mencionado lá, nesses dois livros. Então eles tinham que construir a muralha segurando a espada por causa dos inimigos. Tiveram muita dificuldade para reconstruir o templo, né? Inclusive nesse tempo aqui de Zacarias o templo ainda não tinha sido construído. Então essa mensagem de se medir a cidade era uma mensagem de consolo para o povo. Por quê? Porque Deus estava dando garantias de que a cidade que ele havia construído, né, ela seria reabitada pelos judeus. E esta mensagem, né, ainda olhando no olhar cristão, não no olhar judaico da coisa, você ainda percebe que há uma promessa para nós aqui nessas palavras, pois Jerusalém vai ser medida e, de acordo com Isaías, o profeta, vai ser pequeno demais para todos, né? A Sião, né, as filhas de Sião vai estar totalmente perplexa. De tantos filhos, de onde saiu todos esses filhos? De onde vieram, né? Os lugares estão estreitos demais, né, para todos, de desolada a habitada. Da mesma forma que isso aqui é um prelúdio do que vai acontecer. Isso que aconteceu em Jerusalém, né, de os judeus terem que sair, ir para a Babilônia, a cidade ficou desolada. Isso aí aconteceu novamente em 70 Era Comum, quando Roma destrói Jerusalém e espalha os judeus pelo mundo todo. Mais uma vez os judeus são espalhados. E aí, em 1948, você vê o retorno do povo a Israel. Mas ainda vai acontecer uma grande desolação novamente ao povo de Israel, no governo de Gog e de Magog, né? Nos últimos dias deste mundo. De acordo com o profeta Zacarias, vai haver uma grande luta contra Jerusalém novamente. E muitos dos seus filhos serão novamente arrancados de lá e feitos cativos em outros lugares. E de fato, Jerusalém vai ficar desolada até quando o Messias volta com os santos
e aí se cumpre Isaías, que eu acabei de mencionar, e se cumpre essa profecia que nós vamos ver no capítulo 2. Porque essa profecia, embora ela fala daqueles dias em que o povo estava retornando de Babilônia, do exílio, faz menção clara disso no capítulo, você vai perceber também que essa profecia é messiânica, não está falando desse tempo. Porque, por exemplo, ali, né, no profeta Zacarias, parece que ele escreve, é como se ele fosse assim, ó, se ele estivesse vendo o tempo dele, aí ele escreve um pouco das coisas do tempo dele, ao mesmo tempo ele vê na época do Messias, ele escreve, ele faz essa mescla. Ao mesmo tempo que ele está escrevendo do tempo dele, ele está vendo coisas do milênio. Então ele vai escrevendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então fica difícil demais de um leitor entender isto, se você não tiver as duas visões, que é a judaica e a cristã. Se você tiver só a judaica, você vai achar que tudo isso cumpriu com os judeus quando eles retornaram de Babilônia. Então você mata a profecia ali. Mas se você também for só do cristão, você vai achar que tudo é para a igreja, que Israel está excluído, que não tem mais nada a ver com Israel, e que aí você tira Israel do meio da história. Então é um perigo também, é a mesma coisa, duas coisas perigosas. Agora, quando você vê com os dois olhos, né, que é o que a Bíblia ensina desde o começo, você vai ver as profecias se cumprindo em partes na volta dos judeus quando eles retornam de Babilônia, mas também você vê ali as coisas que acontecerão no futuro. Vamos continuar. Então o anjo que estava do meu lado foi se encontrar com o outro anjo que vinha em sua direção. Então ele tinha um anjo do lado dele, né? Desde o começo da profecia você vê que tem um anjo do lado dele. E esse anjo que estava ali do lado dele com os cavalos, né? Aqueles cavalos que nós estudamos no capítulo 1, agora ele vai em direção ao outro anjo que vinha. Então você vê aqui Zacarias, um jovem, né, um homem que foi para medir a cidade, um anjo, e agora aparece um outro anjo. Então, esse outro anjo que aparece, ele recebe ordem do anjo que estava do lado de Zacarias para ir falar com o jovem, né? O jovem que iria medir a cidade, o homem que ia medir a cidade. Aí o anjo que está com Zacarias diz para o anjo que chegou: corra e diga a esse jovem, né? Diga a esse jovem. Disse o outro anjo: que um dia Jerusalém ficará tão cheia de gente que quase não haverá espaço para todos. Muitas pessoas morarão fora dos muros da cidade, junto com seus rebanhos, e apesar disso, estarão em perfeita segurança. Certo? Por quê? Porque na cidade, era comum no passado as pessoas morarem dentro das cidades muradas, né? As cidades tinham muros altos e ali eles se sentiam protegidos de qualquer ameaça. E de fato, transpassar um muro, né, de 20 metros, de 12 metros, não era brincadeira, né? Não é até hoje brincadeira, né? Apesar que hoje tem aviões, né? Então não adianta ter cidade morada. Hoje em dia não tem mais isso, cidade morada, porque o avião passa e não tem dessa, né? Mas nessa época de Zacarias aí, uma cidade murada era muito valiosa. Uma cidade murada era muito valiosa. Mas ali está mencionando a profecia que nesse tempo não ia precisar de muros, né? Olha aqui, ó. Vamos ver essa versão. Ele disse: corra, fala a esse jovem, Jerusalém será habitada como uma aldeia sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Então aqui está prometendo, né, um retorno glorioso para Jerusalém. Por quê? Porque no passado, nós sabemos que a terra de Jerusalém ficou devastada. Então era desanimador para aquelas pessoas ali. Muitos até achou que Jerusalém nunca mais seria de novo o que ela poderia ser. Por quê? Porque era muito comum naquela época, né, nações desaparecerem. Quantas e quantas nações sumiram do mapa? Que você encontra hoje fósseis, encontra várias coisas, mas você nem sabe mais o que aconteceu com aquela nação. Jerusalém poderia ter sido uma dessas pessoas, né?
como muitos outros lugares mesmo, né? Igual, por exemplo, o próprio Reino do Norte de Israel, os judeus que estavam ali foram espalhados, né? Então, é assim, acontece isso. Aconteceu várias vezes na humanidade, né? A gente percebe que isso aí é um fato. Então, muitas pessoas não achavam que Jerusalém voltaria a existir depois da grande derrota, porque primeiro veio os assírios e destruiu o Reino do Norte, levando todo mundo embora, espalhando o povo, e pessoas estrangeiras foram morar na terra. Daí, Jerusalém acontece a mesma coisa, agora deportado para a Babilônia. Então, os poucos que retornaram, e a cidade, né, tinha muita gente, muito lugar lá em Jerusalém que tinha sido habitada novamente por estrangeiros, né? Então a cidade estava realmente um caos e as pessoas não tinham muita fé. Por isso que Deus ele inspirou Zacarias e Ageu nesse período para fortalecer a fé do povo, falando que Jerusalém seria reabitada novamente, as muralhas seriam reconstruídas e o templo seria reerguido. Aí você vê que essa profecia não se trata desse tempo. Por quê? Porque as muralhas foram reerguidas. E aqui a profecia está falando de um tempo em que Jerusalém não precisaria de muralhas. Por que não precisaria de muralhas? Isto porque o Senhor mesmo será uma muralha de fogo, protegendo Jerusalém e seus habitantes. Ele será a glória da cidade. Então aqui está falando, gente, né, que Deus ele vai proteger Jerusalém como uma muralha de fogo. Lá no capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, 13, 14 de Zacarias, você vai entender o significado dessas palavras. Para quando isso vai acontecer, né? É quando o Mashiach retorna em Jerusalém e pousa exatamente, né, no Monte das Oliveiras. Quando você fala assim, olha, Jesus vai voltar, né? Você não fala assim, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para onde, gente? Ah, vai voltar para a Terra. Sim, para a Terra, é. Por quê? Porque ele está onde? Está nos céus, né? Onde que é os céus? Acima do firmamento. Então, quando ele volta para a Terra. Mas para onde na Terra que ele volta? Ele volta para Jerusalém, né? Ele nunca saiu da Judéia. Ele nunca saiu da Judéia. Ele foi para o Egito. O lugar mais longe que Jesus Cristo foi o Egito. Né? Jesus foi para o Egito e foi para Jerusalém. Ele não foi em outros países, né? Ele só foi nesses dois países, Egito e Jerusalém. Inclusive o Egito, pessoal, tem uma profecia maravilhosa sobre o Egito e a Síria. Vocês podem assistir aí no meu canal, do Egito à Síria. São 4 vídeos e ainda tem que lançar o 5º, que é o último. Ficou ainda em aberto, né? Um dia eu lanço. Então Jesus Cristo, Yeshua, ele retorna para exatamente Jerusalém, né? E ele pousa no Monte das Oliveiras. E aí ele vai ser uma muralha de fogo para proteger a cidade. Nesse tempo a cidade vai ter já a cidade novamente, como você já vê hoje em dia, né? Jerusalém está sendo habitada novamente. Foi por isso que as profecias teve que se cumprir em 1948, de Jerusalém voltar a ser uma nação independente, um estado, né? O Estado de Israel. E durante esse período todo, os judeus do mundo inteiro têm ido morar em Jerusalém, retornado ao lar, né? Por quê? Porque quando o Mashiach chegar, Jerusalém vai ter que existir soberanamente, pessoal. Então, as profecias elas têm que se cumprirem, né? E elas estão se cumprindo. Então, vamos lá, vamos continuar. Agora veja aqui, olha, aquilo que eu falei. Ao mesmo tempo que a profecia ela fala sobre futuro, ela já volta no passado, né? E ao mesmo tempo faz uma visão para o futuro. Veja essas palavras. Vamos, fujam da terra do norte, de Babilônia, diz o Senhor. A todos os seus que foram levados para longe da sua terra. Eu espalhei vocês aos 4 ventos, mas agora vou trazê-los de volta. Então, aqui tem a mensagem da casa de Israel, das 2 casas de Israel. Tá? Aqui está citando Oséias, tá vendo? Por que cita Oséias aqui? Porque Oséias é o livro que nós vamos estudar também no canal, que explica sobre a divisão das casas e explica sobre a prostituição de Israel, como Deus é bondoso de aceitá-la, mesmo sendo uma prostituta, e Deus espalhando seus filhos pelo mundo, e Deus fazendo de novo
com que esses filhos fossem ajuntados por meio de Jesus, o grande líder que surgiria. Aí é Oséias capítulo 2, né? 1 e 2. Então, essa profecia aqui, ela invoca Oséias, e aqui, de fato, olha, a Bíblia, ela traz essa referência exatamente por isso, porque aqui quem que marcou essa referência sabe do que eu estou falando. Quando Deus ele espalhou o povo, isso foi descrito lá no Pentateuco, né, nos 5 primeiros livros da Bíblia, quando Deus, no estudo da casa de Israel, que eu ainda não fiz, mas vou fazer, quando Deus fala que quando o povo fosse rebelde, que ele já sabia que isso ia acontecer, ele espalharia eles entre as nações que nunca eles haviam falar, de idioma diferente, estranhos, né? E exatamente foi o que aconteceu, né? Deus espalha o povo de Israel nos 4 cantos da terra. E ele espalhou eles com a Síria, né? A Síria espalhou a tribo do norte toda, em toda a terra. Depois ele espalhou de novo. Os gregos também fizeram isso, disseminaram os judeus por todos os lugares, vendiam os judeus, né? Depois veio também Babilônia, né? Babilônia também fez isso, levou o pessoal para Babilônia, e também os romanos, né? Os romanos, quando eles vieram, eles espalharam o povo de Deus ali em Jerusalém. Todo mundo que conhece a história sabe o que eu estou falando. E depois também você sabe, né, que outras nações participaram também nessa questão de espalhar. Inclusive muitos judeus vieram parar no Brasil por causa de perseguição do Papa, né, dos papas da igreja. E aí acabou que vieram morar no Brasil, né, refugiados, para poder ter sua fé. E acabou que hoje no Brasil, principalmente na região norte do Brasil, existem muitos judeus. Por isso, porque e quem que espalhou os judeus? Eu espalhei. Deus está falando, ó. Eu espalhei, certo? Quem espalha o povo dele é ele espalhou. Então tudo que aconteceu com Israel é porque Deus quis que fosse assim. Porque Deus viu a maldade do povo e Deus espalhou o povo. E ao mesmo tempo que ele espalhou o povo, ele disseminou o cristianismo no mundo todo. Aí você fala assim, não, mas como que ele espalhou os judeus e você fala que disseminou o cristianismo? Porque as práticas judaicas, pessoal, elas foram espalhadas antes no mundo, né? Os conceitos judaicos de moral, de conduta, de comportamento, já tinha sido espalhado, entendeu? Entre as nações, e as nações eram bárbaras, né? A grande maioria das nações, elas eram bárbaras. Embora muitas potências mundiais tinham suas leis, né, com relação à moral, né, até às vezes, tudo, mas Deus ele prepara o mundo, espalhando já os judeus. Primeiro ele espalha os judeus, depois ele espalha os cristãos, certo? Tá vendo como é que Deus trabalha com a humanidade? Primeiro ele espalha os judeus, né, que já tinham já um ritmo de vida, por mais ruim que um judeu podia ser, ele seguia, né, respeitava algumas coisas ali, ele sabia, né, que ele tinha que respeitar alguma coisa. Então quando ele foi espalhado pelas nações, então ele vivia de acordo com as práticas judaicas. Então as outras pessoas das nações acabavam vendo aquelas coisas ali que ele fazia e muitos copiavam, né? Então você vê uma influência judaica no mundo muito grande. Se você for fazer um estudo profundo sobre isso que eu estou falando, você vai ver que o mundo atual, moderno, ele tem mais do judaísmo do que a gente imagina, né? Muito mais do que você imagina. Se você pegar as legislações, as constituições federais de todos os países cristãos, né, aonde os judeus foram, porque teve países que os judeus não foram, né, tiveram mais dificuldade de ir, né. Aí você vai ver que eles não conseguiram ter tanta interferência assim. Você vê as legislações, as constituições diferentes. Mas todos os países em que os judeus foram e acabaram participando, né, de todas as coisas que aconteceram por fim, acaba que você vai ver uma linha de padrão mais ou menos parecida, que é a base da Torá. Você vai ver que a Torá está prefigurada nas várias constituições federais espalhadas aí por vários países do mundo, principalmente países cristãos, né? Porque você vai com a ética cristã, mas essa ética é baseada na ética judaica, entendeu? Então é isso que eu estou falando. Deus espalhou os judeus, depois espalhou os cristãos. Lá no livro de Apocalipse, quando fala no capítulo 12 que quando a serpente, né, o grande dragão,
ele viu que o menino foi arrebatado para o céu, ele foi travar guerra com a mulher e com o remanescente dela. Quem que é a mulher? A mulher é os judeus, né? Os judeus. E os remanescentes dela são os cristãos, né? São os cristãos, os judeus cristãos, os cristãos gentios. Por isso que Jerusalém foi atacada em 70. Por quê? Porque o dragão ficou furioso com a mulher. Foi travar guerra com ela. E aí o que acontece? A mulher, ela não foi guardada no ermo, né? A Bíblia fala em Zacarias, não, em Apocalipse, que a mulher, ela iria para o ermo para receber proteção. Foi exatamente o que aconteceu. Os judeus foram espalhados para todo lugar. E aí eles receberam proteção das nações, né? Que é uma prefiguração do ermo, tá? Então, nas nações, os judeus ficaram escondidos por muitos anos, conviviam, né? Foram salvos e alguns foram mortos, mas até que teve aquele genocídio lá na Alemanha e tal, mas a grande maioria dos judeus acabou que eles conseguiram estar protegidos, né? O Estado de Israel, ele foi escondido no ermo, gente. Ele parou de existir em 70, o Estado de Israel, né? E aí, desde 70, você não tem mais autonomia judaica na Terra Santa. Você vai ver depois os árabes tomando conta daquele lugar e tal. Quando o Império Otomano cai, os ingleses passam a governar, né? E aí até aquela decisão de 1948 de voltar o Estado de Israel a Israel. Então a terra abriu sua boca e veio a favor da mulher, né? É uma profecia também que tem que ser estudada, né? E aí a mulher recebe novamente o seu lugar, porque as outras profecias têm que se cumprir nela. E ela teria que estar na sua casa. Mas ainda há o povo de Deus espalhado ainda no deserto, né? Esperando no deserto. E o deserto ali na profecia, de acordo com o meu entendimento, não é um deserto literal. É as próprias nações, né? As próprias nações. Porque a Terra Santa, comparado com os outros lugares, a terra é aquele que manda leite e mel. Então é como se os outros lugares fossem um deserto, né? Bom, vamos continuar aqui no Zacarias. Estou falando dessas coisas porque tá ligado, tá? E aí falou que espalhou nos 4 cantos, né? Se você pegar essa expressão 4 cantos, né? 4 ventos, você vai ver vários lugares que falam isso, tá? Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Essa é a explicação de 4 ventos, tá? É os 4 pontos cardeais, ou seja, em todos os lugares da Terra. Então, quando aqui está falando que espalhou os 4 ventos, na Bíblia, 4 ventos, é todos os lugares da Terra, certo? Eu vos espalhei em todos os lugares da Terra, mas agora eu vou trazê-los de volta, tá vendo? Então agora eu vou trazer de volta. Quando que isso acontece? Quando Deus traz de volta o povo? Existe um pouco disso lá quando os judeus voltam de Babilônia, mas só que não é só Babilônia, entende? Porque é todos os lugares. Por isso que essa profecia, ela não pode ser somente lá na época de Zacarias. Por quê? Porque o povo não retornou ainda. O povo judeu ainda não retornou à sua terra. Todos os judeus ainda não retornaram. E a promessa, a esperança, é que todos eles voltem de novo para o lar. Isso vai acontecer quando? No reino do Messias. Quando o reino do Messias voltar, quando o Messias voltar a reinar, ele vai trazer todos os judeus de novo para o lar, né? Não só os judeus, mas com ele também vai seus santos. Aqueles que no meio são judeus carnais, né? Muitos deles, Paulo, Pedro, né? E outros também que não são judeus carnais, são judeus pela fé, que receberam o implante, o enxerto na árvore. Então esses aí também vão estar com Cristo no reino milenar, né? E reinará com Cristo a toda a terra. Então é isso. Esse é o retorno. Esse é o grande retorno que a Bíblia fala. Esse retorno está prefigurado não só em Zacarias, mas em Isaías, Ezequiel. Todos os lugares falam desse retorno, né? Ide, subamos ao monte da casa do verdadeiro Deus, né? Isaías capítulo 2, Miqueias capítulo 4. Essas profecias não estão falando dos tempos atuais. A casa do verdadeiro Deus não é uma religião. A casa do verdadeiro Deus não é uma organização humana. A casa do verdadeiro Deus é Jerusalém, entendeu? Israel. Aqui está falando a referência à casa do Messias, o verdadeiro Deus de Israel, que é o Messias, entende?
Que o pai, a casa dele é no céu. A Bíblia fala isso em Isaías capítulo 66. Meu trono é no céu, né? A terra é os cabelos dos meus pés. Então, o verdadeiro Deus de Israel ali no caso é o Yeshua HaMashiach, né? Que é o Deus de Israel. É o mesmo Deus que se apresentou lá no antigo Israel e tal. Às vezes as pessoas leem e acham que está falando do pai, mas é o filho, entende? O Deus de Israel, o Deus que ficava ali ajudando Israel o tempo todo, era o Messias. Era o Messias na sua vida pré-humana, né? O anjo da face, o anjo da aliança, né? Malahiá. Beleza, vamos continuar aqui. Só que veja que interessante que essa passagem, né, que fala deles fugirem da terra de Babilônia, aqui é terra do norte, tá? No versículo 5. Aqui há uma inclusão, tá? No texto viva. Aqui não tem Babilônia. Aqui, olha, no versículo 7 já tem, tá? Que é Babilônia, filhas de Babilônia. Isso aqui tudo, gente, nos faz lembrar de Apocalipse, capítulo 17, capítulo 18, né? 18:4, se eu não me engano. Sai dela, povo meu, para que não tenhas parte das suas pragas. Então, Babilônia, você vai entender, né, que Babilônia não é o império mundial da religião falsa, certo? Eu entendo que Babilônia é a própria Jerusalém apostatada da verdade. Né? Os judeus que se apostataram da verdade foram espalhados pelo mundo por causa da sua dureza, por causa da sua falta de arrependimento, por causa de ter abandonado o Deus de Israel. Todo judeu, quer seja judeu carnal, quer seja gentios, né? que também tem esse mesmo proceder de abandonar a Deus, de agir com iniquidade, com maldade, com mentiras, com engano, com confusão, essas pessoas vivem em Babilônia, certo? Babilônia, ela está em todo lugar, porque Babilônia não é um lugar, Babilônia é uma condição, a condição em que as pessoas se encontram, e é uma condição que irá acabar no fim, porque Deus acabará com tudo isso, certo? Então, essa Jerusalém apóstata, né, que hoje existe, que é uma Jerusalém, né, é um Israel prostituto, vamos dizer assim, igual os profetas falaram, esse Israel vai acabar, entende? Esse Israel vai acabar. E quem não quiser fazer parte disso tem que parar com essas coisas, certo? Que eles fazem. Tem que fugir de Babilônia. Tem que fugir rapidamente de Babilônia. Todo judeu que ainda não aceitou Yeshua, todo judeu que ainda vive sua vida fazendo coisas que o Eterno não quer, né? Todo gentil que quer agradar a Deus, mas que vive como um babilônio, ele não é bem-vindo. Ele não é bem-vindo no reino. Então nós temos que sair de Babilônia. Por isso que aqui está falando: vamos, fujam da terra do norte de Babilônia, diz o Senhor. Todos os seus que foram levados para longe de suas terras, eu espalhei vocês nos quatro ventos, tá vendo? Se Deus espalhou o povo nos quatro ventos, significa que Babilônia, nessa referência, não é somente a cidade, certo? Não é só a cidade de Babilônia. Aqui está falando de todos os lugares que os judeus foram levados. E mesmo assim, eles sendo sido levados em todos os lugares da terra, eles ainda estavam em Babilônia. Por quê? Porque eles foram espalhados por causa da maldade do seu coração. E essa maldade continuava, entende? Enquanto eles continuassem nessa maldade, eles estariam distantes do Deus de Israel, da casa deles, que é Jerusalém, a verdadeira Santa Jerusalém. Qual que é o paralelo bíblico, né, das duas mulheres de Apocalipse? Você vê duas mulheres em Apocalipse, você vê uma mulher santa, né, vestida do sol, sobre a lua, com 12 estrelas na cabeça, e você vê uma mulher que foi pro ermo e estava lá montada na fera de 7 cabeças e 10 chifres, né, no deserto. E é interessante que é no mesmo deserto que a mulher santa foi levada, a mulher santa, né, digamos assim, que aquela mulher de Apocalipse não é que ela é santa, é que ela foi escolhida como povo de Deus, entendeu? Por isso toda aquela simbologia. As 12 estrelas são as 12 tribos de Israel, o sol é Jacó e a lua é as quatro mulheres, né? 4 matriarcas lá, casadas com Jacó. Isso está no livro de Gênesis. Então, a nação de Israel foi gerada no Egito. A nação de Israel foi gerada no Egito, tá? E aí, o que acontece? Essa mulher ela vai para o deserto. O que é o deserto que eu expliquei? As nações.
Infelizmente, quando João foi levado ao deserto, o que estava lá no deserto? Estava a prostituta. Olha só que coincidência. Entendeu? O que a Bíblia está querendo dizer com tudo isso? O que a Bíblia está querendo dizer com tudo isso? Que Israel, o povo de Deus, ele foi separado para ser santo no mundo. Ele não foi santo, ele teve que ser espalhado. Ele cometeu prostituição atrás de prostituição. Por isso que Oséias e Jeremias é enfático ao falar que Israel é um prostituto, era uma prostituta. Por causa da sua maldade, e mesmo Deus ele perdoando Israel várias vezes, tem uma hora que Deus deu um basta. E Deus espalhou essa nação no mundo, entendeu? Por isso que quando João vai lá no deserto, de vez de ele achar a mulher, ele não vê a mulher, ele vê a prostituta montada na fera. Ó. Entendeu agora? Por quê? Os judeus eles foram espalhados para o mundo, e quando João, lá em Apocalipse, dá uma olhada de como está a situação dos judeus no mundo, eles ainda continuam nas mesmas coisas, pelas quais Deus odiou, né, o seu povo. Ao mesmo tempo que Deus mostrou misericórdia para o seu povo em vários momentos, o povo ainda estava envolvido com espiritismo, com adoração a deuses estranhos, deuses da prata, deuses do ouro, deuses do poder, tendo relações íntimas com as feras do mundo. E não é assim que hoje o judeu... não estou falando de antissemitismo, gente, estou falando da realidade. O povo judeu em si, espalhado no mundo, eles estão envolvidos em tudo tipo de coisas, né? Da mais alta patente aí do mundo, da pirâmide, né? Os judeus estão em cima, né? Estão montadas na fera, controlando, né, os bancos. Vocês acham que os bancos, a grande maioria dos bancos do mundo são de judeus, né? São de famílias judaicas, judias, né? Então, quando João olha para o deserto, ele vê essa mulher prostituta montada. Por quê? Mesmo que ela foi ser protegida lá no deserto, né? Ainda assim, você vê ali o quê? Você vê ali a maldade de Babilônia. E aqui, olha, quando você vê esse texto, você pega esse Zacarias e vai ler e vai entender. Aqui está falando, fuge de Babilônia, a terra do norte. Fuge da terra do norte. Aqui, né, vai falar que é Babilônia. E salva-te, ó Sião, tu que habitas com as filhas de Babilônia. Tá vendo? Sião habitava com as filhas de Babilônia. Mesmo sendo espalhados por 4 cantos da terra, que é todos os lugares, o que estava ali? É o espírito babilônico. É o espírito de confusão. É o espírito de Nimrod, né? O fundador de Babel. Semíramis, né? Todas essas práticas esquisitas que nós vemos hoje dentro das religiões, seja judaica, seja cristãs, você vai ver práticas babilônicas ali no meio, né? Práticas que foram iniciadas ali com Semíramis, com Nimrod, né? Em Babel, né? Da rebelião, de construir um grande império. Deus ele queria que o mundo, que as nações se espalhassem pelo mundo afora. Aí o homem foi, não, nós vamos fazer uma nova ordem mundial, né? Vamos criar um governo único. Aqui as pessoas não vão fugir, as pessoas vão ficar aqui, sob o meu poder, um governo único. Ali surge, gente, o primeiro passo para a nova ordem. Aí Deus sempre interviu, né? Por meio dos profetas, mandando um anjo. É uma luta espiritual, porque sempre teve essa reivindicação de poder absoluto no mundo. Por isso que você vê impérios, né? O que é um império? O império é uma nação que quer ser soberana sobre outras. Sendo que Deus ele desejou que as nações tivessem as suas autonomias. Quando Deus espalha as nações, ele quer que cada uma tenha sua autonomia. Aí você vê as nações querendo ter autonomia sobre outras. Quer dizer, um governo, pegar a terra toda e transformar em um governo só, debaixo de uma cabeça. Sempre foi isso que os imperadores procuraram. Então, todos esses imperadores estão em contra a vontade de Deus. Porque Deus ele falou que era para o povo se espalhar, não era para o povo viver com um ideal só. Deus queria que cada nação tivesse seu próprio ideal, até chegar o Messias para juntar. Porque o único que tem direito de juntar todas as nações é o Messias, não é os seres humanos. Entendeu? Agora, por que Deus ele é contra esses impérios que crescem? E, né, a Bíblia fala que ele levanta império e derruba império. Mas é tudo isso para mostrar para o homem que quem tem o poder supremo sobre tudo é ele. Ele que tem o poder supremo. Ele entregou esse poder supremo a Yeshua HaMashiach.
Então, quando o povo judeu, mesmo espalhados em todos os lugares da terra, eles são relacionados à Babilônia, isso significa que não é só a Babilônia, o lugar lá no Oriente Médio ali, que é conhecido como Babilônia, Iraque hoje. Ali está falando de algo muito mais profundo, com raízes muito mais profundas, né? Que o povo judeu acabou recebendo, com grande influência do rei Salomão, né? Se você for estudar um pouquinho sobre isso, você vai ver que todo esse misticismo babilônico entra na nação de Israel, né? Porque a nação ficou blindada por muitos anos, né? Enquanto os judeus ainda aceitavam e respeitavam a lei da Torá, eles abominavam essas práticas das nações. Quais eram essas práticas? Exatamente as práticas babilônicas. Então, quando Salomão, o rei de Israel, ele abre a porta para o rei de Tiro, o rei de Tiro traz toda essa gama de espiritualidade babilônica para dentro de Israel. Aí, dali para frente, desandou tudo, vocês sabem disso. Que o reinado foi dividido em dois e acabou, entendeu? Foi aonde que Jerusalém se prostituiu, o reino do norte se prostituiu, e Deus teve que fazer várias e várias coisas. Então aí, nesse ponto, você percebe que o povo de Deus, eles estão vivendo, o povo de Deus, Israel, né? Estão vivendo com Babilônia dentro deles. Então eles têm que sair de Babilônia. Eles têm que deixar, eles têm que abandonar aquele estilo de vida. Para quê? Para voltar para a terra de Jerusalém. O que significa o retorno da terra de Jerusalém? Significa o retorno às normas de Deus, às palavras de Deus, a Torá, a obediência da Torá, a espera de Yeshua, a espera do Messias, a espera da lei, dos profetas, do novo pacto, da aliança, de tempos melhores, da glória de Deus, de Israel. É isso que eles precisam. É isso que o judeu atual precisa entender. O retorno a Techuvá, fazer a Techuvá retornar às origens judaicas. Não é só retornar à terra de Israel. Não é isso que as profecias estão falando. Muitos retornaram à terra de Israel, mas com as mesmas práticas babilônicas, vivendo judeu carnal, vivendo como babilônio, certo? E muitos cristãos que se diz cristãos, que se diz judeu em Cristo, sendo babilônicos em suas práticas, em suas comemorações, nas suas recreações, né, nas suas diversões, no seu dia a dia. Então é isso que nós estamos resgatando no canal. A volta, a Techuvá, o retorno às origens judaicos cristãs, às verdadeiras raízes judaicas da fé, que nega todo tipo, né, de práticas pagãs babilônicas, a qual Deus Israel condena. Todos aqueles que querem refúgio em Sião encontram, pois o rei de Sião voltará em breve. Então fujam para Sião agora mesmo, diz o Senhor. Quando lá em Apocalipse você vê essa expressão, lá fala assim, fuja de Babilônia. Fugir para onde? Aqui fala, fuja para Sião, certo? Salve, ó Sião, tu, habitantes, que habitas com as filhas de Babilônia. Então aqui na Viva, né, traz essa ideia mais clara para nós, na versão Viva. Por que vocês têm que fugir de Babilônia? Para onde vocês têm que ir? Certo? Vocês têm que voltar ou retornar a casa. Voltar para casa do Deus verdadeiro, né? E qual que é o lugar que Deus escolheu para ser a sua habitação? Para colocar a arca do pacto, para colocar as tábuas da lei, né? Não é Jerusalém? Então, aqui não estamos falando agora de lugar físico, aqui está falando do retorno às origens judaicas, cristãs, aquelas raízes que o Messias seguiu de perto e por elas ele foi morto. E se preciso também morreremos. Devemos estar dispostos a isto, para que possamos resgatar em nós as raízes de Cristo, as raízes de um povo judeu, que é o verdadeiro povo de Deus. O Senhor da Glória me enviou para lutar contra as nações que oprimiram, porque quem faz mal a vocês tocam na menina dos olhos do Senhor. Aqui, ó. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que toca em vós toca na menina dos seus olhos.
Então aqui, ó, é uma segunda pessoa falando, tá vendo? O Senhor me enviou. Quem que é o enviado? Tá vendo? É enviar. Deixar ir. Deixar para baixo, tá vendo? Quem que foi o enviado de Deus? Quem foi o enviado de Deus? Então o enviado de Deus é Jesus, Yeshua. Tá vendo que a profecia é messiânica? Aqui não é Zacarias falando, entendeu? O Senhor me enviou. O Senhor me enviou para as nações as quais despojaram. Não. Não é Zacarias aqui. Aqui é Yeshua. Tá? Yeshua foi enviado pelo Senhor da Glória. Quem é o Senhor da Glória? Né? Salmos. O Senhor da Glória me enviou às nações que os despojaram. Porque quem tocar em vocês toca no globo do olho do Senhor, né? Quer dizer, a metáfora aqui é clara, né? Aquele que toca no olho do Senhor, né? Assim, qualquer um que toca no olho aqui sabe como que dói, né? É isso, né? Quer dizer, Deus se incomoda tanto com as pessoas dele, que quem toca nessas pessoas, ele também sente. É como se estivesse tocando no olho dele, né? Por isso que o Senhor manda Machia, para resgatar de novo o povo espalhado. O povo foi espalhado, não foi? Aí o Senhor, Jesus, Yeshua, volta para reunir o povo espalhado. Por isso que ele fala, né? Eu tenho dois rebanhos. Eu tenho outras ovelhas, né? Dois rebanhos não. Eu tenho outras ovelhas que não estão nesse rebanho. Entendeu? É os gentios, entendeu? É os gentios espalhados pelo mundo. Aqueles judeus verdadeiros no coração, aqueles descendentes de Abraão pela fé. Aqueles que se comportam como Abraão no mundo todo, independente da sua nacionalidade, da sua etnia, do seu grupo, sua raiz genealógica, né? Tem pessoas boas em todas as raízes, pessoas que aderem à fé de Abraão mesmo sem conhecê-lo. Então Jesus fala, eu tenho outras ovelhas, né? Que não são desse aprisco, ou seja, que não é de Israel, mas a essas trarei, e serão um só rebanho e um só pastor. Tá vendo como é que tá tudo interligado? Eu esmagarei as nações. Aqui, ó. Eu esmagarei as nações com as minhas próprias mãos, e os que são escravos serão seus senhores. Quando isso acontecer, vocês saberão que foi o Senhor do Universo que me enviou. Tá vendo? Me enviou quem? Quem tá falando para quem? Tá falando para os judeus, gente. O judeu reconhece Jesus como Messias? Não. Mas quando ele retornar e esmagar as nações que estavam lutando contra Jerusalém, capítulo 11, 12, 13, 14 de Zacarias fala sobre isso, capítulo 8 também fala um pouquinho. Então, quando isso acontecer, quando eles olharem para o transpassado, né, e falar, opa, esse camarada aí transpassado que veio nos salvar, que veio do céu, esse aí é o Jesus de Nazaré, que o pessoal falava dele e nós não acreditamos. Aí eles vão falar, ah, meu Deus, olha só o que nós fizemos. Nós lutamos contra o Filho de Deus. Aí eles vão entender na hora, os judeus vão entender isso, né? Terão de saber que foi o Senhor do Universo que me enviou. Então, saberão, os judeus saberão. Quando que os judeus vão saber que Jesus é Jesus? Que Jesus é o Messias? Quando ele retornar. Por quê? Porque ele vai ter a mão transpassada. Então isso que vai ser o sinal para os judeus, entendeu? Por isso que lá em Apocalipse capítulo 1, verso 7, fala que todos verão, inclusive se baterão de pesar, né? Zacarias também fala sobre isso. Se baterão de pesar ao ver aquele que transpassaram. Quem que vai ter pesar? Os judeus, pois foi os judeus que rejeitaram Jesus. Entendeu agora a profecia? E aí é legal que fala que Jesus esmagará as nações. E aqueles que serviam, né, serão senhores. Isso aí é o que muda, né? O que muda quando o Messias chega, né? Aqueles que tiranizam serão subjugados, e aqueles que eram tiranizados serão senhores, reis e sacerdotes com ele, certo?
Mas aí, nesse ponto, eles vão saber que foi Jesus que foi enviado por Deus. Cantem de alegria, Jerusalém, porque venho viver entre o seu povo, diz o Senhor. Olha que beleza, Jesus falando. Aqui é Jesus, tá? Ó, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo de Deus vivo, como Deus disse. Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso que a nação de Israel, gente, eles eram incentivados a não ter nenhum tipo de idolatria, porque era a mesma coisa de colocar dentro do povo, que era o templo de Deus, o templo era um lugar físico, certo? Aquilo ali era só para ensinar eles, porque o templo verdadeiro de Deus era toda a nação. Entendeu agora? Por que no centro da nação de Israel tinha o templo e lá tinha, no centro do templo tinha a arca e no centro da arca tinha a Torá? É o que? Isso significa assim, que dentro das pessoas existe o coração, né, o sentimento. No fundo do seu coração, no fundo da sua alma, do seu ser, tem que estar a Torá, entendeu? E sobre a Torá, onde que é a Torá, fica ali dentro da arca, né? Da arca da aliança. Em cima da Torá ficava a Shekinah. Era a presença de Deus. Então isso significa basicamente o seguinte: dentro do seu coração, no seu sentimento mais íntimo, tem que estar a lei de Deus. E sobre ele, na sua cabeça, tem que ter o Deus de Israel. A presença do Deus de Israel aqui, ó. A Shekinah tem que estar aqui, ó. Sherinah. Tem que estar aqui, ó. A presença do Deus de Israel tem que estar aqui, ó. E a lei do Deus de Israel tem que estar aqui, ó. No coração. No coração e aqui a Sherinah. A Torá e a Sherinah. É isso que representa o templo. Entendeu agora? O povo de Deus era o templo. Por isso que o povo não podia praticar imoralidade, espiritismo, passar os filhos pelo fogo. Porque é como se pegasse o templo de Deus e colocasse ídolos dentro. O povo representava. Então, quando Jesus volta para reinar em Jerusalém, sentar no trono de Davi e ser rei no milênio, é um momento de grande alegria. Por quê? Porque o povo saiu de Babilônia, os judeus acordaram da sua vida longe de Deus, vivendo em Babilônia, vivendo no deserto. Porque Babilônia é no deserto, repara para vocês verem, a cidade de Babilônia é feita no deserto. Babel sempre foi construído no deserto, para Seir, mas aí tudo é deserto. Babilônia, Iraque é deserto, se você for olhar bem. Entendeu? Ó, faz a ligação aí. Então o povo saiu de Jerusalém, foi espalhado no deserto do mundo para viver dentro de suas práticas babilônicas. Então quando eles saem de Babilônia, eles retornam ao verdadeiro Deus de Israel, Yeshua HaMashiach, para servir o Pai, né? Aprender do Pai por meio de Yeshua HaMashiach. E o Senhor vai voltar, né? Como mencionou. Canta e exalta ao filho de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Aqui, gente, é uma das passagens claras do Velho Testamento que fala da vinda de Jesus, tá? Muitos podem querer interpretar isso como aprovação de Deus apenas, mas não é. Aqui está falando claramente da vinda do Senhor Jesus. É tão claro, mas tão claro, que no capítulo 14 fala que as pessoas vão ter que ir se prostrar perante Ele. Então não é apenas a presença invisível dele, entendeu? É a presença física dele. As pessoas terão que os reis terão que se curvar diante dos pés dele. Lá no capítulo 14 de Zacarias nós vamos ver isso. Então vamos lá, vamos terminando nosso estudo, já está dando 1 hora, né? E quando isso acontecer, muitas nações se converterão ao Senhor e passarão a ser também meu povo, e morarei junto com elas, e então vocês saberão que o Senhor do universo me enviou a vocês. Quando isso acontecer, quando o rei Jesus voltar, as nações também se convertem a Deus. Olha que interessante, que fantástico. Hoje as nações, gente, são pagãs. Ah, mas é cristã. Não é cristão, entendeu? As nações não são cristãs. Porque ser cristão não é o que as nações estão fazendo. Embora nós falamos assim, o Brasil é um país cristão. Não é cristão, gente, não é. Você sabe que não é, né? Quem estuda a Bíblia sabe que não é, né? Não estou querendo discriminar ninguém, tá? Eu estou falando que o país Brasil não é cristão, certo? As decisões, né,
do Brasil durante os anos não são decisões que refletem o cristianismo. Embora exista cristianismo, sim, né, na Constituição Federal, né, e muitas outras coisas do Brasil. Existe a religião cristã sendo a palavra fugiu agora, estando no Brasil, né, digamos assim, mas o país em si, né, se fosse pegar a nação toda, a nação é pagã, gente, né? Onde que uma nação cristã aprovaria o carnaval? Entendeu? Que é uma festa que é totalmente voltada a coisas que são contra as origens cristãs, as origens judaicas cristãs, né? Que as obras da carne não são coisa cristã, né? E aí vai, só um exemplo que eu quis dar. Se o Brasil fosse um país cristão, não teria carnaval, para começo de conversa. Então não é um país cristão. É um país que tem cristãos, como qualquer outro, né? Mas não é. Então, quando essas coisas acontecer, quando Jesus voltar, aí sim as nações elas vão aprender o que é ser cristão, aprender o que é ser um seguidor de Machia, aprender a ser povo de Deus. Porque para ser povo de Deus, as pessoas têm que aprender os princípios de Deus. Só que as religiões têm feito um ótimo trabalho em não ensinar as pessoas a viver de acordo com as normas de Deus. A grande maioria das religiões estão tão preocupadas com as suas próprias causas que elas não ensinam as pessoas a ser judeus verdadeiros, né? Que é ser Israel de Deus. E o que é ser Israel de Deus? É confessar o nome de Jesus. Isso muitas religiões fazem, mas é viver de acordo com as normas cristãs, as normas judaico-cristãs, né? Viver com a fé de Abraão, né? Então, embora existam muitas igrejas boas que ensinam isso, a grande maioria está só preocupada em suas próprias causas, sendo às vezes mais importante a forma da instituição se organizar, as normas, do que padrões bíblicos, né? E assim por diante. Nós observamos isso. Sem generalizar, tá? Tem muitas religiões boas por aí. Então, o povo aprende sobre Jesus. O povo que não é povo judeu, entende? Que não é povo judeu e que não é... E até os judeus também vão ter que aprender, né? Até os judeus vão ter que aprender. Porque esses judeus, atualmente, eles não aceitam Jesus, eles não conhecem Jesus. Então eles vão ter que conhecer Jesus, eles vão ter que aprender de Jesus. Tudo que os cristãos já estão fazendo hoje, eles vão ter que fazer tudo de novo, né? Tem que aprender do Senhor, do Salvador, eles vão ter que estudar a Bíblia, né? Novo Testamento, que eles não dão a mínima, né? Vão ter. E fora que o Messias vai estar lá, né? Instruindo o povo, né? Diariamente. Porque o Messias é o grande sacerdote. E a instrução vem do sacerdote, né? O povo de Israel era instruído pelos sacerdotes. Essa era a obrigação principal dos sacerdotes. Além de oferecer sacrifício. E Jesus vai fazer isso, vai ensinar seu povo. Isaías fala que todos serão ensinados por Jeová, né? Ou Yahvé, ou Yehuá, ou Yahuá, ou Yahua, né? Todos serão ensinados pelo próprio Filho de Deus. Também o meu povo, eu morarei junto com eles, e eu morarei junto com elas, as nações, e então vocês saberão que foi o Senhor do universo que me enviou a vocês. Então os judeus eles vão descobrir que Jesus é Jesus quando vê ele, né, lá em Jerusalém e também indo em várias partes do mundo para instruir as pessoas. Aí eles vão falar assim, foi Deus que enviou esse homem, né, 2000 anos atrás, e nós rejeitamos por todo esse tempo. Aí eles vão conhecer o que é o poder do Machia. Judá será a herança do Senhor na Terra Santa, porque mais uma vez o Senhor escolherá Jerusalém e abençoará. Mais uma vez, tá vendo? Ele já não tinha escolhido antes, no passado, quando ele fez um pacto com Davi, né? Escolheu Jerusalém, né? Mais uma vez, olha, hoje em dia, para o cristão, da maioria das religiões hoje, Jerusalém, meu filho, não é nada, não significa nada, entendeu? Judeu significa nada para a maioria dos cristãos, porque por causa da maldita crença da substituição, né?
Só que aí, mais uma vez, Jerusalém será escolhida. Então, até os cristãos, a grande maioria deles, vai ter que aprender também, entendeu? Muitos vão ser salvos e vão estar com Yeshua, na sua glória e graça. E aí vai falar assim, uai, Senhor, mas o que o Senhor está fazendo com Israel? Israel não matou o Senhor não rejeitou ele? Por que nós vamos morar em Jerusalém? Porque muita gente que vai estar com Cristo na sua glória, possivelmente, né? E espera ir para o céu. Morreu acreditando que vai para o céu. Aí, de repente, Jesus Cristo não vai para o céu. É engraçado, né? Nós estamos indo para o céu, né, Senhor? Não, nós vamos para Jerusalém. Uai, mas nós não vamos viver no céu, Senhor? Não, quem te falou isso? Entendeu? Aí muitos vão se surpreender com as coisas, né, que vai acontecer. Porque Jesus vai para Jerusalém, Jesus não vai voltar para o céu. Ele não vai voltar e voltar de novo, entendeu? Se ele vai voltar é porque ele vai ficar aqui, né? E onde ele estará, nós estaremos com ele para sempre. É o que ele falou. Agora o verso... Último verso. Calem-se, cheios de respeito, diante do Senhor. Quer dizer, ó, todo mundo, ó. Todo mundo, caladinho. Caladinho você que é cristão, que acha que sabe tudo. O judeu lá que acha que sabe tudo. O do mundo lá que não tá nem aí com nada, quer viver a vida dele do jeito que quer. Todo mundo, gente, quando chegar, ó, cale-se diante do Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Todos os homens, porque ele veio para a terra, deixando o céu seu lar, seu santo lar. Veio para a terra. Por isso que eu escolhi a versão viva. É a única versão que traz realmente a ideia do contexto do texto. É a única de todas. Aqui fala assim, ó: cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. É mais ou menos isso que o texto original fala mesmo. Mas se a gente for traduzir da melhor forma possível, de acordo com o contexto, você vai entender que ele está voltando para a terra. É por isso que essa versão aqui é tão preciosa neste texto. Talvez a melhor que você possa ler para entender Zacarias, capítulo 2. Por isso que eu usei ela. Então cale-se, cala. Você está achando que você vai para o céu, morar com Jesus no céu? Caladinho. Você vai ter que aprender muita coisa. Senta aí e observa. Você que acha que aquele irmãozinho lá da outra igreja lá, que você não gosta, também não vai ser salvo, aí você vai ver ele lá junto com você, aquele ali era fulano de tal, da tal religião lá, que eu achei que era religião falsa. Ó, calado. Jesus que faz julgamento, tá? Jesus que escolhe. Entendeu? Aí a pessoa do mundo também lá, que não tá nem aí com nada, que pra ela não importa nada, Deus não... Pra eles não estão nem aí, por quê? Porque o mundo colocou na cabeça deles que não tem Deus. O mundo é uma bola girando em quantas mil vezes por segundo, que nós vivemos numa explosão e que nós somos uma partícula de pó aqui insignificante, que o mundo veio por uma explosão e que viemos do macaco. Então, o que isso faz com a mente das pessoas? Ferra com a mente das pessoas. Muita gente hoje não está nem aí com nada, não é porque eles querem não estar nem aí, é que eles foram ensinados a não estar nem aí. Entende? E aí quando eles começarem a ver estrela caindo, o sol ficar até pálido perante a glória do Filho do Homem, Jesus pousando em Jerusalém, o mundo todo transformando, todo mundo tem que ir lá se prostrar diante dos pés do Filho de Deus, aí não vai ter jeito de negar, né? Aí perguntando para Jesus Cristo assim, e aí, como é que a terra está girando? Não está girando. Vocês não leu na escritura isso? Jesus vai falar, né? Vocês não leu isso na escritura? Ah não, Senhor, mas a NASA lá, a ciência provou que a terra é assim, assim, assado. Ué, mas vocês não confiaram na Bíblia, confiaram em homens? É decepção, gente, decepção de muita gente, né? Outros vão se decepcionar com o sistema religioso, né? Ai, Senhor, mas eu podia estar aí com o Senhor agora reinando e tal, não tô. Ué, mas você foi enganado pelas religiões, né? Pelos líderes e tal. Eu falei pra você cuidar dos homens, cuidar dos líderes, cuidar dos que estão aproximando com pele de ovelha. Gente, fala que é líder religioso. A gente tem que ser esperto, entendeu?
Eu custei entender isso na minha vida, mas quando falo que é líder religioso de alguma religião qualquer, eu tenho que ficar com o pé atrás, porque Jesus Cristo falou para ficar, entendeu? Mesmo que a gente exista, né, pessoas líderes dentro do povo de Deus, pastores, instrutores, isso existe. Dentro da igreja ou fora dela, né? Sempre vai ter pessoas que vão ser líderes. Jesus sempre vai instituir essas pessoas. E você tem que respeitá-los. Mas também você tem que desconfiar, entendeu? Você não pode também jogar sua fé na mão dessa pessoa achando que tudo que ela fala tá certo. Você que tem que estudar, você que tem que pesquisar, você tem que debruçar sobre as escrituras para provar a declaração inspirada, se ela procede de Deus ou não, entende? É isso que as escrituras falam. Não tem nessa de ficar, não, porque ele é ungido, porque ele foi escolhido, que ele é o canal de Deus, tal. Não tem disso não, gente. Todos nós podemos ser canal de Deus quando nós saímos de Babilônia, quando nós vivemos nossa vida de acordo com as escrituras, quando nós nos entregamos a Senhor Mashiach Yeshua de todo nosso coração, nossa alma, quando nós viramos templos do Espírito Santo, quando nós rejeitamos as obras da carne, quando nós vivemos a vida em amor e conduta honrosa, nós somos canal do Espírito Santo, entendeu? O Espírito que vai revelar todas as coisas, não é isso que Jesus Cristo falou? Esse papo de escravo fiel discreto, de papa, de Ellen White, de clero, de bispo, isso aí é conversa fiada, né? A Bíblia fala que qualquer cristão, qualquer pessoa sincera que chegar no seu quarto interior e orar seu pai vai responder, entendeu? Não tem dessa não, gente. É claro que se você tem um líder que ele é uma pessoa boa, que faz coisas boas, respeite, obedeça. Mas se você vê que ele está se promovendo como líder, que ele está se beneficiando do dinheiro das ovelhas, que aí você fala assim, na minha igreja não pede dízimo. Tudo bem, não pede, mas os seus líderes religiosos, como é que é o estilo de vida deles? Como é que é a roupa que ele veste? Quando ele vai fazer uma palestra em algum lugar assim, ele recebe? Ou se não recebe, como é que é o tratamento que ele recebe? Né? Ele tem relógio de ouro, Rolex, né? Terno caríssimo, anda de jatinho para cima e para baixo, tem Ferrari, tem carro, tem... Porque os discípulos de Jesus Cristo do primeiro século não eram assim. Por exemplo, seu líder está construindo monumentos faraônicos aí no mundo. Mas Jesus Cristo falou que nós não devemos juntar bens aqui na terra. Por que as pessoas estão fazendo isso? Por que os líderes estão fazendo isso? Porque estão construindo lá em São Paulo, lá o Templo de Salomão. Né? Não, é porque precisa de fazer igreja para o povo reunir. Quando? Desde quando? Desde quando o povo da Bíblia reunia em igrejas? No primeiro século, né? Os cristãos. Eles eram a igreja. Se eles juntar 3 ou 4 ali, na beira de um córrego ali, Jesus Cristo estava ali. Entendeu? Então, esse negócio de donativo para construir na obra mundial, isso e aquilo, igreja, isso aí é tudo balela. Gente, acorda, sai de Babilônia. Deus e Jesus, ele não mandou ninguém construir templo nenhum. O único templo que Deus deixou ser construído, ele foi destruído há mais de 2000 anos atrás. Há quase 2000 anos atrás, né? 2070 vai fazer 2000 anos. Era o templo de Jerusalém, onde ficava a Torá. Hoje em dia, ficar construindo o templo aí, gente, é bobagem, não tem dessa. O templo é você. Deixa que o Messias construa o verdadeiro templo, que são pessoas decentes. Entendeu? Não fica caindo na conversa de pessoas que só quer seu dinheiro, que só quer sua energia. Não, mas lá na minha igreja não pede dinheiro, mas pede sua vida, né? Você não pode estudar, você não pode dedicar nada à sua vida, talvez você não é incentivado a ter filhos, você não é incentivado a casar. Você não dá dinheiro, você dá sua vida pra eles, né? Pior ainda, né? Porque dinheiro, você, pelo menos assim, aquelas que pedem dinheiro, tá pedindo só seu dinheiro. Tem umas aí que pedem a alma, né, da pessoa. A pessoa vende a alma pra igreja, pra religião. A pessoa perde a autonomia total, ela não pode pensar, ela não pode falar o que ela pensa, ela não pode estudar a Bíblia em outras fontes. Ela tem que só ali comer daquele prato ali, pronto. Não pode ver outras religiões, não pode ver o que outras pessoas estão falando, outros estudiosos estão falando, não pode nada. Ficar preso ali dentro, né? Então, gente, o que eu tô falando aqui parece que é bobagem, mas é muito sério, entendeu? É muito sério, é um despertar para vocês.
Essa profecia de Zacarias capítulo 2 é maravilhosa para nós. Tanto você numa igreja nominal ou não, para de viver em Babilônia, entendeu? Viva, volte para Jerusalém, que um dia todos vamos voltar para lá, fisicamente, entendeu? Por enquanto temos que viver nela, ela tem que morar em nós. O espírito de Babilônia tem que estar longe de nós. O espírito de Jerusalém, aquela Jerusalém santa, tem que estar dentro de nós. Ok? Que a graça e a paz do nosso Senhor Yeshua HaMashiach e nosso Deus Yod-Heh Vav-Heh seja com cada um de vocês.